Boa noite a todos, boa noite pessoal. Eu sou o Michel Macedo, do KardecTube. Recebemos a notícia há alguns minutos, a confirmação da notícia, a notícia oficial, da morte de Divaldo Pereira Franco. É certamente um dia histórico, uma data histórica para o espiritismo em geral, porque morreu agora há pouco um dos nomes mais conhecidos do meio espírita. Uma das personalidades que marcou história no meio espírita brasileiro e mundial. É, portanto, uma data muito significativa que, evidentemente, o KardecTube, como um canal kardecista, vem fazer o seu comentário, seu breve comentário, e emitir a sua opinião sobre esse ocorrido e o que ele significa. É preciso que as pessoas entendam quem foi Divaldo, o que ele significa, como ele surge e algumas projeções que a gente pode fazer daqui para frente. É preciso que a gente entenda que o Divaldo é, no século XX, com certeza, a segunda, se não a terceira personalidade mais conhecida e importante da história do movimento espírita. A gente vai ter basicamente três grandes personalidades, que é Bezerra de Menezes, que depois é Chico Xavier, e em terceiro, Divaldo Pereira Franco. Então, o século XX, esse século que pós-Kardec, que se iniciou, que passou, teve como marca essas três grandes personalidades. O Bezerra inicia uma ideia daquilo que viria a ser o movimento espírita, aquilo que viria a ser um modelo de movimento espírita, casa espírita e de entendimento do espiritismo. Aqueles que hoje estão se aprofundando na história do espiritismo sabem o envolvimento que Bezerra teve ali na construção de uma ideia de espiritismo, sabem o peso que Bezerra vai ter também para o crescimento da Federação Espírita Brasileira, que culmina com a figura de Chico Xavier. Então, quando se une, Bezerra prepara o terreno e Chico Xavier consolida o terreno, que vai dar plenos poderes à Federação Espírita Brasileira, que a partir desta união vai ditar no século XX todo o modelo de movimento espírita, casa espírita, estudo espírita e entendimento espírita. Essa soma de Bezerra, Chico e Febe vai consolidar uma cultura espírita brasileira que vai substituir o espiritismo de Kardec e se espalhar pelo mundo. Então, a ideia que a FEB já tinha de se tornar a principal instituição espírita que comandaria o movimento espírita, ela se consolida com o Chico. Porque com o Chico ela vai ganhar poderes materiais e, entre aspas, espirituais. Porque o Chico vai, então, doar as suas obras psicografadas para a FEB. É graças ao sucesso da venda dessas obras que o Chico vai doar que a FEB vai crescer materialmente. Isso foi importante para ela consolidar o seu poder e mandar no espiritismo brasileiro e depois mundial. Então, teve essa importância material que o Chico dá à FEB,
quando ele doa suas principais obras para a FEB editar. E a gente tem uma espécie de consolidação espiritual junto com o Chico, já que as próprias obras que o Chico vai psicografar, aqueles espíritos que se comunicavam, referendavam a FEB como a nova representante do espiritismo na Terra, como aquela que iria, juntamente no território brasileiro, assumir a missão do espiritismo e também a missão do próprio cristianismo, agora interpretado pelo espiritismo. É assim que eles vão pintar. Então, eles pintaram uma autoridade espiritual para a FEB, juntamente, enquanto a FEB também crescia materialmente, financeiramente, com a venda das obras. Com essa soma, a FEB passa a nortear e dizer o que é o espiritismo e passa a ter o controle do movimento espírita como um todo. A FEB vai, com a ajuda de Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade do Chico, ditar um novo espiritismo à la brasileira, que vai incutir na cabeça das pessoas uma ideia de espiritismo. E hoje, todo o modelo de entender a teoria espírita e de entender a casa espírita e a prática da mediunidade é totalmente baseado nessa união de Chico, FEB, junto com Emmanuel e André Luiz. Nesse caminho de consolidação de poder, surge a figura do Divaldo. O Divaldo surge e ele não é bem recebido, primeiramente, porque todos sabem da famosa polêmica entre Chico e Divaldo, onde o Divaldo foi acusado de plagiar o Chico. O Divaldo foi absolutamente atacado e perseguido pelo movimento espírita, porque ele não recebeu o aval dos donos do movimento espírita. Mas, conforme as coisas vão acontecendo, essa intriga passa e eles percebem que a união entre Chico, FEB mais Divaldo seria importante e interessante. Então, o Divaldo, que primeiro foi persona não grata, passa a ser adotado, entre aspas, pelo Chico Xavier. E eles inauguram um modelo que vai enaltecer a autoridade pessoal, seja dos médiuns, seja dos espíritos que eles dizem psicografar, e seja da instituição que eles carregam nas costas. O Chico ligado à FEB, e o Divaldo vai ter todo um envolvimento com a FEB também, embora ele tenha também um projeto paralelo, que é a Mansão do Caminho, na Bahia. Mas eles criam um modus operandi muito interessante. Primeiro, a ideia de pessoas celibatárias que não casam. Então, Chico e Divaldo vão ser pessoas que não casam, não namoram. Depois, ambos são médiuns que psicografam obras. Ambos têm um espírito que os guia, um mentor espiritual que os guia e, ao mesmo tempo, revela coisas para as pessoas, para os seguidores do espiritismo, seja através de livros ou consultas pessoais. Vejam o modelo sendo implementado. E ambos psicografam obras e lançam obras. Só que, claro, ambos vão criando fama e autoridade dentro da doutrina, mas também como representantes externos do espiritismo, como líderes, chefes, através desse modus operandi. Ambos também focam muito na questão da assistência material, ajuda aos pobres, aos doentes, às crianças. Vejam que é um modus operandi. Enquanto eles agem assim, eles crescem enquanto figuras, enquanto espécie de autoridade morais,